Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Mercado em Movimento, que hoje vai falar de quê? De cultura pop, do mundo do entretenimento, que movimenta por ano no planeta mais de US$ 1 trilhão. Só o mercado de games, por exemplo, a previsão para 2025 é de 211 bilhões de dólares, o que passa aí de R$ 1 trilhão. E por que a gente está falando desse assunto? Porque hoje a gente vai trazer aqui para uma conversa muito, mas muito interessante, um dos maiores produtores culturais do Brasil nessa área de entretenimento, de cultura pop, que é pessoense, João Paulo Setti, o JP, como é conhecido no mundo inteiro. Seja bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite aí. Não sou dos maiores não, tá? Mas tô na estrada há um tempo já. É sim, é sua modéstia. Que é isso. João, vamos começar, eu sei que você é acostumado com roteiros, né? Mas vamos fazer aquele roteiro básico, começar do começo. Vamos começar dessa vez, né? Antes da gente falar de outras histórias, né? De muita coisa que a gente vai conversar aqui, só para lembrar, né? O João ele já esteve aí em turnê fora do país com grandes bandas de rock. Ele é CEO do Ei Nerd Group. A gente já conversou aqui com o Peter Jordan também, que é sócio dele, né? Comanda aí o Imagine Land. Enfim, tem muita coisa. Só para você que porventura não sabe, né? Se ligar quem é o João. E aí, João é pessoense, morava no centro de João Pessoa. Minha mãe mora na mesma casa até hoje. Até hoje? Até aqui hoje. Aqui no centro, aqui na João Machado ali. Na João Machado, sim, sim. E aí, em que momento você que está, uns 45 anos, não é isso? Isso. Em que momento ali você, que nem eu ali, cresceu nos anos 80 e 90, em que momento você passa a se interessar, né, por essa cultura mais pop, né, ou ser nerd como você assumidamente é? Sim. Cara, eu acho que eu tive muitos pontos de contato, né, com a cultura pop na década de 80, ali quando eu era novinho. Eu comecei a ler muito Turma da Mônica, né, praticamente aprendi a ler lendo Maurício, né? Clássico, né? Clássico. Almanacão de Férias. Enfim. Jogava muito videogame. Então eu tive um Odyssey, né, que é um videogame antigo, também tive um Atari. Era o sonho de 10 a cada 10 meninos, né? Exatamente, eu tive essa oportunidade. Meu pai viajava muito e ele conseguia algumas coisas dessas e ele trazia para mim. E também foi meu pai que me apresentou O Senhor dos Anéis, que eu acho que para mim foi um marco. Assim, eu tinha 8 anos. A primeira vez que eu vi os livros, e era uma história de elfos, de guerreiros e dragões, e aquilo me encantou em muitos aspectos. Então foi meio que um combo, assim, e eu lembro que em 88, 89, não vou lembrar exatamente agora, meu pai me deu a Amazing Spider-Man, a primeira que foi publicada aqui no Brasil, que era de Stan Lee e Jack Kirby, né? Quer dizer, Jack Kirby não, Romita Jr., John Romita Jr. que desenhou. E também foi o meu primeiro contato com o Homem-Aranha ali, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Então, essas coisas foram marcos, assim, na minha vida, e eu dizia assim, eu quero fazer qualquer coisa com isso. E isso que você falou, eu sempre fui muito nerd, né? Então eu ganhava a Olimpíada de Matemática na escola, tirava as melhores notas, não sei o quê, era zoado por todo mundo. Enfim, eu queria ser astronauta, essa era meu grande... Eu queria ser astronauta. Então, assim, eu era meio diferente, vamos dizer assim. Todas, né? As características. Todas as características. O full combo, né? O full combo. E aquela história, não pegava ninguém, entendeu? Tipo assim, era o porque nerd. Para completar o combo, Para completar o combo tinha que ser isso, né? Então era isso. Então, nasci com esse ambiente aí, joguei muito RPG, tipo... participei aí dos primeiros movimentos de RPG aqui na Paraíba, enfim. Então, tudo isso foram coisas que foram me construindo e eu dizia, eu quero ir por esse lado. Eu também tive meus ensaios, né?
estudei piano, aí eu toquei em banda, né? Tinha me envolvi aí, já toquei em algumas bandas que tocavam na night aqui em João Pessoa. Mas o meu foco sempre foi o mercado de entretenimento como um todo. Eu sempre tive envolvido com isso de alguma forma, né? E hoje acabei chegando, enfim, estou como CEO do Ei Nerd, tenho o Imagineland, fui da CCXP, então foi uma escadinha de construção para chegar nisso aí. Você falou em piano, mas na night você tocava o quê? Eu tocava teclado. Teclado mesmo? Dentro da mesma lógica ali. Eu toquei, tinha Alcatraz, você lembra? Sim. A banda, pronto, eu tocava com o Elísio, com o Otávio. Quer dizer, o Otávio era do Insight, né? E aí eu era do Alcatraz, eu tocava com o Elísio. Tinha uma banda Joana Dark, que também foi minha, que era com Robertinha e tal. Então, tive minha fase aí de bandas tocar na night aqui. Mas também. Quando a gente fala de eventos, né, que acabou se tornando sua especialidade, sua vida, sua profissão, né, com que idade você lembra assim, não, aqui foi minha primeira experiência de empreendedorismo ou de participar de algo que me levasse a uma segunda etapa? Eu sei que tem uma história aí do antigo IRC. Isso, exatamente. Que fez você terminar conhecendo a Xuxa. Que saga foi essa? Então, nos primórdios da internet, sei lá, início da década de 90 ali, eu tive acesso, né, começar a acessar, tinha BBS na época, tinha Fortal BBS aqui em João Pessoa. Foi das primeiras que eu comecei a acessar ali. E depois conheci o IRC. Tinha uns 14 anos, talvez, por aí, 13 anos. Para quem não lembra ou não sabe, é uma espécie de chatzinho, Era um chatzinho que você fazia. Aí você tinha que conectar via com o modem, né? Tipo os US Robotics da vida, aqueles modems que faziam pem, né? Barulhinho lá. 12800, 33600. 33600. E aí você conectava via pulso telefônico, né? Pela linha telefônica. E aí você ficava batendo papo com a galera. Então aquilo era a coisa mais disruptiva. Às vezes o cara estava do teu lado, assim, na casa vizinha, mas você preferia ficar falando com ele pelo chat do IRC do que ir lá e falar com ele. E isso foi muito louco, porque na época que eu comecei a acessar isso, não tinha... porque depois existiam as redes, né? E o Brasil não tinha uma rede sua. Então o Brasil, quem era brasileiro acessava a rede americana, que chamava Andernet, se eu não me engano. E tinha o Canal Brasil na Andernet. Que curiosamente o Canal Brasil da Andernet foi criado por um português que morava em Dallas, né? Então, e o canal era um espaço onde as pessoas se reuniam para conversar. Pessoas do Brasil entravam lá para ficar conversando. E aí, nesse processo, eu conheci os caras que criaram lá o canal e tal. E eles, depois de um tempo, eles me convidaram para ser operador do canal, que era um status que você tinha dentro do canal, que você meio que era um moderador mesmo. Se o cara entrasse lá para chamar palavrão, xingar alguém, você conseguia expulsar o cara. Bania o cara. Então era uma função de moderação, mas não era trabalho, cara. Não tinha nada, entendeu? Era tipo assim, você que pagava a sua conta do telefone, minha mãe ficava... Mas você se sentia importante com isso. Lógico, você se sentia importante. Pô, sou operador do Canal Brasil, entendeu? E eu tinha uns 14 anos por aí. E aí nessa, aí eu não vou saber os bastidores, né? Mas eu sei que a Xuxa foi lançar um canal dela, uma rede dela, né? Da Xuxa. E eu lembro que na época ela estava com o programa no sábado, se eu não me engano. Planeta Xuxa. Um negócio assim, era no sábado. E aí, naturalmente, procuraram a galera que fazia o Canal Brasil para, enfim, para tocar ali, para saber, pô... Já tinha um know-how, já tinha um know-how para saber como é que... Exatamente. E nessa, foram selecionados alguns operadores do Canal Brasil para serem operadores... Do canal da Xuxa. E aí eu fui um dos operadores. Caramba! Foi muito, muito louco. Obviamente eu não tenho, mas se você... Xuxa mandava beijo para os operadores. Beijo fulano, beijo fulano. De vez em quando ela mandava um beijo máscara, porque era meu nick era máscara, né? E aí eu sei que depois de um tempo, não vou lembrar, um ano, sei lá. Mas tinha uma coisa legal. Teve uma coisa legal em relação a isso.
eu ganhei um modem, o S-Robotics de Ah. 56.600 para poder acessar, e tinha uma linha da Globo mesmo, aí eu não sei se era da Globo, quem era, mas tinha uma linha telefônica que a gente acessava que não pagava o pulso, entendeu? Para poder ser operador do canal da Xuxa. Então foi... pelo menos um benefício teve um benefício ali. direto, né? Exatamente. E aí a Xuxa veio aqui, em João Pessoa, inaugurar não sei se era inaugurar, ela veio fazer alguma coisa do Jardim Botânico. Eu lembro que ela tinha um negócio chamado Defensores da Natureza, tal, era um programa dela. 1996, 97, por aí. Por aí. Eu não vou lembrar a data exata, mas acho que é isso aí. Eu tinha uns 16 anos, por aí, 15, 16 anos. E aí a TV Cabo Branco, na época, me chamou para ir conhecer ela, porque eu era o único operador daqui, do canal dela, enfim. Do Nordeste. Aí eu fui lá. E aí ela fez um evento no Almeidão, e aí eu fui e conheci ela lá no Almeidão. Então foi... Aí você falou para ela, eu sou o Máscara. Falei, sou Máscara, exatamente. Mas, cara, sei lá, se ela lê, ela não vai lembrar dessas coisas, entendeu? Mas é isso, foi curioso, assim, esse episódio aí. E foi legal esse momento lá? Claro, lógico. Cara, eu assim, falei com ela, sei lá, 2 minutos, entendeu? Tipo, tive acesso ali porque ela conheceu, não foi nada... Mas, de novo, foi pra mim, assim, com 16 anos, eu era operador, foi uma grande realização. E era a trupe inteira, né? Xuxa, produção, Paquitas, era um show, tava todo alguma mundo coisa. lá. É isso aí. Caramba. Foi muito legal. Agora conta um pouco da volta pra casa que eu fiquei sabendo desse momento. Mas lá aí no eu vou jogar contra a TV Cabo Branco, entendeu? O menor abandonado lá no Almeidão, que depois eu fiquei perdido lá. Eu disse, cara, e agora? Eu vou voltar pra casa como? Era de noite. O pessoal da TV não sabia que você estava só. Eu não sabia. E aí eu só fiquei lá. Eu não sei se foi, sei lá, usar uma palavra nordestina, né? Abestalhamento meu mesmo, né? O fato é que eu fiquei sozinho, terminou tudo, foi todo mundo embora, eu fiquei lá no Almeidão, assim, do lado de fora, olhando pra cima e pra do lado. Não tinha conhecido, uma carona, não tinha nada. Eu disse, cara, o que eu vou fazer? Como é que eu vou voltar pra casa? Eu não sabia nem voltar pra casa, entendeu? Nerd, né? Meio... E aí... Pegar ônibus, essas coisas, nada. E eu sei que passou um carro da polícia e minha família era de militar. E aí eu fui correndo assim no carro da polícia e eu cheguei, pô, cara, minha família é de militar e tal, e eu tô perdido aqui, eu não sei como é que eu vou voltar para casa. Aí os caras disseram assim, pô, onde é que você mora? Eu disse, lá no centro e tal. Aí os caras desceram, abriram o camburão da polícia e eu fui como se eu tivesse preso, né, naquele negócio. Você foi na parte de trás mesmo? Fui na parte de trás do camburão. Não tinha uma vaguinha lá na frente? Não tinha como. Eu fui na área dos presos, mas eu fui lá, tudo encolhido assim. Aí chegou lá perto de casa, os caras desceram, tá bom aqui? Eu disse, tá bom. Tem um Bom Preço, eu não sei se tem ainda. Ali na João Machado tinha um Bom Preço, um supermercado Bom Preço. Eles me deixaram ali, que era pertinho da casa da minha mãe, 3 quadras. Enfim, aí eu desci e fui andando, entendeu? Foi... João Paulo VII é um dos únicos caras, talvez o único, do Brasil e do mundo que pode dizer assim, fui conhecer a Xuxa e voltei de camburão para casa. É isso aí, é isso aí. Cara, que história, velho. É muito engraçado essa história. E depois disso, aí você foi tendo interlocução, conhecendo, fazendo network com quem para poder chegar aí à produção dos eventos? Aí é assim, eu sempre fui entrando aí no mercado de entretenimento de alguma forma. Eu sempre acreditei em network, né? Então, na minha cabeça, quanto mais pessoas eu conhecesse, mais longe eu poderia chegar, né? Então, eu sempre pensava assim, pô, se eu conhecer alguém, sei lá, algum CEO de alguma empresa, algum presidente de alguma coisa, é mais fácil eu fazer um negócio com esse cara do que se eu for... Então eu tinha uma cabeça nesse sentido, entendeu? E eu sempre tentei, para onde eu fui, sempre tentei fazer coisas onde eu consegui chegar perto de pessoas, né? Então esse sempre foi o meu racional. Seja no ramo da música, seja enfim, nesse mercado como um todo. E é um feeling totalmente correto, porque até hoje é um dos maiores ativos que qualquer profissional, qualquer empresa pode ter, né? Sim. Que é o networking, né? Você procurar se cercar
de pessoas, né, ou estruturas que possam combinar, né, dar um match aí nos objetivos. Exatamente. E aí eu tive uma trajetória assim, eu fiz a prova da Academia da Força Aérea, só que por causa do óculos os caras me cortaram no exame médico, né? Depois eu fiz o ITA, aí eu também não passei, fiquei por uma vaga para entrar no ITA. E aí eu fiz Direito na Federal daqui, aí eu passei. Só que quando eu fui me matricular, eu fiz Direito por causa da minha mãe, ela não me escute, né? E aí eu troquei para Filosofia, né, porque era a minha segunda opção. Eu desisti de Direito e fui cursar Filosofia. Foi... como é que eu vou dizer? Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim, porque eu não seria um bom advogado e Filosofia me abriu muito a mente. Mas eu não terminei, tá, Filosofia. Eu cursei uns 4 períodos, assim, na Federal. Na época estava tendo muita greve na Federal e eu meio que perdi a paciência, sendo bem direto. Mas assim, o que eu estudei ali me proporcionou a mudar muito minha cabeça em relação a muita coisa. E aí depois teve hoje é a Uniesp, né? O IESP, depois de um tempo, abriu a primeira turma de publicidade. E eu sempre fui um apaixonado por cinema. E eu dizia, pô, essa é a coisa mais próxima de cinema que tem, dessa área, que tem aqui, né? Então, vou fazer isso. Aí eu não sei, eu confesso que eu não lembro qual é a minha turma, posso estar falando besteira, mas eu acho que foi a terceira turma, segunda ou terceira turma de publicidade do IESP. Eu sei que eu acho que foi a primeira que foi para BR, porque o IESP era do lado do Meg Shopping na época, né? E aí eu acho que foi a primeira turma que foi na BR, ali no campus que eles inauguraram. Então, aí foi outra coisa que foi muito disruptiva na minha cabeça, mudou muita coisa, entendeu? Na época o professor William, que era o coordenador, enfim, era maravilhoso. Publicidade você terminou? Então, eu terminei, mas eu nunca peguei diploma, nunca peguei nada, entendeu? Tipo, e eu também fiz marketing na Uniwall, que eu também nunca peguei diploma, nunca peguei nada. Então, em tese, eu não terminei, entendeu? Mas eu cursei até o final, as últimas cadeiras e tudo mais. Só nunca colei grau, mas eu não tenho que ir atrás de pegar esses diplomas aí que eu nunca peguei. 2006 vem o RPG e Cultura. Foi 2005. Isso é 2005? Foi. Isso é um marco, assim, digamos, você coloca como um dos pontos principais, assim, de eu partida? acho que sim, cara. Veja só, eu me meti em evento por causa da internet, né? Por causa do IRC. Eu comecei a organizar uns IRContros, que chamava IRContros de IRC, né? IRContros. Cara, organizar era basicamente o seguinte: fulano, bora. Junta 10 pessoas, fez o IRContro, era isso, entendeu? Depois, na época do colégio ali, era tudo mais ou menos no mesmo período. Eu comecei a organizar as gincanas do IPEP. Não sei se você lembra do antigo IPEP que tinha na Epitácio Pessoa ali, a escola IPEP. Ah, é que você não é daqui, né? Não. Nessa época o IPEP era uma escola que chegou a ser famosa, fazia as gincanas e tal. Mas eu lembro que o pessoal fala... meus últimos anos lá, no terceiro ano, segundo grau, eu organizava junto com o Vitor, que é baterista hoje do Seu Pereira e tal. Vitor é meu amigo de infância, né? A gente estudava junto desde pequeno. A gente começou a organizar as gincanas lá, então eu já comecei a... Então esse negócio de produção sempre me envolveu, assim, sabe? De uma forma geral. Por isso que eu gostava muito de cinema, que eu queria ver como é que eu produzo esse troço, sabe? Como é que tá rolando essa nave de Star Wars. Isso o cara produziu de alguma forma, entendeu? E eu queria entender como é que isso era feito, sabe? Um show, eu ia pro show, aí eu vi
som, a luz e não sei o quê, e o artista, como é que aquilo aconteceu? Como é que juntou todos os astros e aquilo foi acontecendo? Então eu fui me metendo nas áreas diferentes do entretenimento, não porque eu era bom em alguma coisa específica, nada disso. Era porque eu queria entender como é que aquilo funcionava. Então, em 2004 para 2005, acho que é isso mesmo, 2005, no primeiro semestre ali, eu tenho um amigo que chegou para mim e disse, eu vou organizar um evento de RPG. E foi quando eu abri eu peguei o terraço da casa da minha mãe, fiz uma reforminha no terraço e abri a minha primeira agência, que eu chamava que era a minha agência, que era eu. Né? Mas era uma sala... Urgência, né? Urgência. Era uma sala com um ar-condicionado e uma porta que dava para a rua. Era isso, eu chamava de urgência, eu acho que eu chamava de life. E aí um dia um amigo chegou lá e disse assim, eu vou organizar um evento de RPG. E aí eu disse assim, pô, tu vai organizar um evento, aonde? Não, eu vou organizar um evento na casa da minha amiga, fulana, eu não lembro quem era. Eu disse, cara, tu vai organizar um evento na casa de uma amiga de RPG. Não, porque não sei o quê. Eu disse, não, deixa eu te ajudar aí nesse evento. E aí ele, pô, bora organizar junto? Aí a gente começou a organizar. Aí chegou uma hora, ele disse, cara, esse negócio tá ficando grande demais, cara, não dá pra mim não quero me meter nisso não. Depois eu disse, tá bom, então vou continuar aqui. Aí eu continuei, aí nasceu o RPG Cultura, aí a gente fez no Meg Shopping, foi a primeira edição dele lá, 2005. Eu não lembro a data agora, não sei se foi maio, junho, alguma coisa assim. E aí fizemos e, cara, deu, sei lá, 3 mil pessoas no evento. Caramba! Na primeira, e eu fiquei impressionado com aquilo, né? Não imaginava que ia ter essa dimensão. Não imaginava. E aí eu consegui algumas empresas para bancar. E eu lembro que no final eu fiquei devendo R$800 desse primeiro evento. Fiquei desesperado. R$800 em 2005 era uma boa grana. Eu acho que eram uns R$4.000 hoje. Por aí. E aí eu fiquei desesperado, tal. Minha mãe que me ajudou a pagar, enfim. Teve um cara que foi lá eu fiquei devendo o fornecedor das camisas. E aí o cara chegou nessa minha agênciazinha do nada, que ele ia levar o meu computador. E aí minha mãe se meteu, aí teve que dar um cheque pro cara para... Mas um evento com 3 mil pessoas, como é que ele não conseguiu se pagar? Era grátis? Era grátis. A primeira edição foi grátis. E não teve patrocínio suficiente? Não, teve pouca coisa. Eu consegui. É que, de novo, eu estava aprendendo a fazer um evento de uma forma mais profissional. Então, na minha cabeça, era o quê? Eu abri os espaços para algumas empresas. Então, tinha uma faculdade que era no MEG, eu estou tentando lembrar o nome dela, Unibratec, era isso? Não lembro. Era uma faculdade que era no próprio MEG Shopping. E aí eles pagaram, sei lá, R$500, entendeu? Tinha uma outra escola que chamava Microcamp, se eu não me engano, que também pagou mais R$300. Era uma coisa assim. Eu ia tentando falar com um, com outro, para ver se eles pagavam alguma coisa para me ajudar com algum custo de alguma coisa. Hoje, por exemplo, Ferdinando, você sabe quem é Ferdinando Lucena, que é da... Sim, secretário. Ele da PB Tour, né? Isso. Cara, Ferdinando era do Convention Bureau na época. E ele, vou te falar, ele era um dos poucos, assim, que ele me ajudava, eu sei lá o que foi, entendeu? Ele olhou pra minha cara e foi com a minha cara, e ele me ajudava. Então, por exemplo, para trazer um convidado, Ferdinando ligava para um, ligava para outro e conseguia uma passagem aérea com algum vereador, com algum deputado, alguma coisa assim, entendeu? Era isso, era assim que era feito, não tinha nada profissional, não era nada, entendeu? E tem pessoas que me ajudaram muito, Ferdinando, Raoni, que foi vereador aqui, né, Raoni? Sim. Raoni também foi outro que me ajudou demais na época e tal. Então, teve várias pessoas que me ajudaram no início ali, conseguindo uma coisa, conseguindo outra. E eu nunca fui, eu sou meio apolítico, vamos dizer assim, eu sou meio desligado disso, né? Então,
eu tenho carinho por essas pessoas, que são pessoas que realmente olharam e acreditaram de alguma forma, independente de partido. Eu não tenho nada em relação a isso. E com certeza esse momento te ensinou, né? Porque quando a gente tem uma primeira experiência, acho que foi o evento de maior proporção ali naquela época, dos que você já tinha se metido ou organizado, né? Então isso deixa um aprendizado. Deixa, né, total. As próximas etapas. E o meu maior aprendizado, quer dizer, não é nem um aprendizado. A minha sensação, eu vou te falar qual foi a sensação, o momento que eu disse assim, cara, eu quero fazer isso sempre. A gente precisava dar um aviso. Sei lá, tinha um monte de mesa de RPG e a galera jogando e gritaria, né? RPG, o povo gritando, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu tava com o microfone na mão e o pessoal, um aviso sobre não sei o que lá. E, cara, ninguém tá nem aí pra mim, entendeu? Os caras estavam jogando, não sei o que. Aí o pessoal, não sei o que. E ninguém. Aí chegou um cara que até hoje eu não lembro o nome dele, eu não lembro quem foi. Ele pegou, peraí. Pegou o microfone e fez Thundercats! O salão inteiro virou assim. Oh! Eu tô arrepiado, porque foi um momento. Eu olhei aquilo e disse, cara, o poder que isso aqui tem, se você souber fazer, entendeu? E aí virou meio que o grito oficial quando a gente queria dar um aviso, chegava alguém no microfone, Thundercats! A galera, oh! Captava a atenção. Captava a atenção, né? E aí eu disse, poxa, cara, esse momento aqui, como se a gente souber fazer um negócio, como isso pode... Então, esse momento específico foi marcante para mim, que eu disse, cara, se tem 2.000 pessoas aqui e está acontecendo isso, só a energia que o lugar está criando, imagina com 10.000, imagina com 15.000. Isso eu estou falando com a gente gritando no microfone. Imagina se tem uma banda aqui, imagina se tem um artista internacional, se tem alguma coisa. Então, minha cabeça foi assim. E aí eu sempre fui tentando escalar, sempre nas outras edições do evento. Tanto é que no segundo... E a gente fazia um negócio temático, né? Então, no primeiro era nos tempos medievais. Aí, no segundo, RPG e Cultura foi a Segunda Guerra Mundial. Aí a gente conseguiu o exército montou uma super estrutura lá, colocaram metralhadora, levaram um tanque desses Cascavel, botou na frente do Meg Shopping. Foi muito legal isso na época. E aí você começa a ter as primeiras perrengues, né? Então, chegou um cara com um cosplay de Hitler, com a suástica. Aí o major do exército chegou pra mim e disse, cara, eu vou prender esse cara. Aí começou, e aí eu tendo que... E aí você vai conversar com o cara. Cara, você não pode, tipo assim, não posso aceitar um negócio desse. O cara, não, liberdade de expressão. Eu posso, é meu cosplay. Tá. Aí eu sei que teve que expulsar o cara do evento. Aí no outro dia a gente teve que imprimir um banner com o Tratado de Nuremberg, assim, e colocou na entrada do evento, dizendo que era proibido usar a suástica, não sei o que e tal. Então, você vai passando por situações que você vai... E aí, em 2017, talvez... Não, 2007, a gente fez o terceiro... Eu não sei se foi 2007. Foi nos tempos no Oriente Feudal. Foi o tema do RPG e Cultura. E aí foi a primeira vez que eu ia trazer uma atração internacional. Tinha um cara que era Sean Carman, eu acho que é o nome dele, que foi o escritor de um RPG famoso chamado Legends of the Five Rings. E a gente ia trazer ele pro RPG Cultura. Então foi conseguir a passagem dele com a prefeitura, ou foi o governo, não lembro na época. Mas foi, se brincar, foi Ferdinando que se meteu para conseguir essa passagem. O fato é o seguinte, a gente estava montando o evento ia acontecer no Pio X, a gente estava na montagem do evento e a gente estava para começar a receber os convidados, né? Ia chegar os caras de São Paulo e no outro dia ia chegar o americano. O resultado foi o seguinte, a gente estava na montagem, aí me liga um dos convidados de São Paulo. Disse, JP,
onde é que você está? Eu disse, não, eu estou na montagem do evento. Ele disse, você sabe o que é que está acontecendo no mundo? Aí eu disse, não, eu tô no meio da montagem do evento aqui, ele liga uma TV aí. Aí eu sei que, cara, a gente foi ver, foi quando teve o acidente da TAM em Congonhas. Acho que foi 2007. 2006. Foi 2006 ou foi 2007? 2006, que eu lembro que eu voei poucos dias depois e eu tava com medo. Eu ia voar num avião igual. Não, é que você tá falando do Fokker. Não, o Fokker foi antes, foi 96. Antes, isso. Eu acho esse foi o de Congonhas, o outro, quer dizer, os dois foram em Congonhas, mas o que atravessou a pista, né, e bateu teve um que atravessou a pista e teve outro que bateu no jato Legacy. Não, esse do Legacy foi da Gol. Foi esse, mas 2006, não foi em São Paulo, não. Esse foi de 2006, isso mesmo. Esse da TAM foi o que o avião passou a pista e fechou os aeroportos. Bateu nos galpões. Aí fechou os aeroportos do Brasil. O fato é o seguinte, cancelaram todos os voos, né, na época, e cancelaram o voo do gringo. Caramba. E aí o cara que ia chegar na sexta, só ia conseguir chegar de novo na segunda. Aí o evento já tinha passado, entendeu? Ele acabou não vindo. A gente perdeu a passagem. Mas você vê como... Aí eu comecei a entender como fatores alheios, né, influenciam, podem interferir. E nesse caso era o único era o único internacional, era a única opção. Artista, a única né, artista internacional. Era ele. Meio que o ápice ali do evento. Era o ápice, exatamente. Então, assim, e aí eu fui construindo a minha relação com eventos assim, você vai entendendo como um evento propriamente dito é um organismo vivo, né? Ele é tanta coisa que acontece ao mesmo tempo que você não tem gestão sobre tudo. Tipo, o que você precisa fazer é planejar a coisa o máximo, o mais mastigado possível e acreditar e torcer, né, dentro de um planejamento que você executou, que aquilo ocorra em cima daquele planejamento. Quanto mais planejado, quanto mais estruturado, quanto mais plano A, B, C, D você tiver, caso o que possa acontecer, mais preparado você está para qualquer eventual situação. Então, de novo, não tem como você saber tudo o que está acontecendo, porque por mais que você seja o organizador, você tem o segurança que está lidando com o cara da limpeza, que está lidando com o cara, a pessoa que está visitando o evento e de repente eles estão brigando e você não tem controle nenhum sobre isso, entendeu? Tipo, aí você tem que totalmente fora do script, né? Exatamente, você não vai pensar em uma coisa como essa. Então, como você gerencia esse tipo de coisa? Como você se prepara para que se algo desse tipo acontecer, o que é que você faz? Qual é o caminho, tal? Então, aí eu fico brincando que eu fui virando arauto do caos, né? Eu fico parado assim, eu fico olhando, cara, o que é que pode dar errado aqui? E se, né? E se? Aí você fica pensando em 10, 20 coisas que dá errado, até você ver quais são as que tem maior probabilidade de dar e você tenta se preparar. Plano de contingência. Exatamente, para aquilo acontecer. Então, essas situações que eu fui vivendo com eventos foram me trazendo essa bagagem aí. Alguns anos depois disso aí que você está falando, você estava de assistente de produção em Nova York e Chicago com Kings of Leon e U2. Como foi isso, cara? Como foi que você conseguiu chegar, né, nessas bandas, né, nessas produções? Cara, o que aconteceu é o seguinte, eu comecei a atender uma empresa que era uma imobiliária aqui em João Pessoa, que era uma paraibana que era casada com um inglês. E eles vendiam imóveis para estrangeiros. E eles me apresentaram algumas pessoas influentes e tal. E um desses caras influentes, um cara renomado aí tal, a gente queria fazer um projeto de um festival aqui. E ele veio várias vezes aqui na Paraíba para a gente montar um festival e tudo mais.
E ele conseguiu, na época, que eu fosse acompanhar a produção da 360 do U2 lá em Chicago e do King of Leon no Giant Stadium lá em Nova York. Network, exatamente, entendeu? Cara, eu não fiz nada, tipo assim, assistente de produção foi o nome que dá ali pra falar que era alguma coisa, mas, cara, eu fiquei lá olhando, entendeu? Tipo, meu inglês era ruim, até hoje não é bom, mas na época era pior. Mas, cara, foi uma grande aula, assim, de ver como a galera trabalhava, enfim. Cheguei muito perto de conhecer os caras do U2, muito perto mesmo. O do King of Leon eu nem vi, mas o do U2, o Bono, The Edge, eu vi muito perto, mas não os conheci. E eu sou muito fã, minha banda preferida, sempre foi, né? Quem me conhece desde pequeno sabe disso. Eu gosto muito, cara. U2 é marcante. Assim. E foi uma experiência espetacular, assim. Acompanhei, quando eu cheguei lá no Soldier Field, né, lá em Chicago, porque eu não sei se você lembra da turnê 360, era um palco que era no meio do estádio, né? Então era tipo, parecia uma aranha, assim, eram duas pernas e o palco redondo no meio. Isso. Aquele negócio já estava quase todo montado, né? Tipo, já estavam as pernas quase todas em pé, eles estavam terminando de colocar a cúpula lá, que é onde descia aquele telão de LED que ficava abrindo e fechando, assim. Então eu acompanhei 2 dias só da montagem do palco, né? Mas foi sensacional. O que mais te marcou lá nessa? Foi justamente o que você queria, você falou antes, assim, né, de ver, né, de perto exatamente. Como as coisas aconteciam, como é que esse telão vem parar aqui, quem fica responsável pelo quê. Isso, exatamente. Eu vi, assim, o nível de profissionalismo dos caras. Então, sei lá, do mínimo cuidado, sabe? Coisa que, por exemplo, aqui na Paraíba eu não via. Então, quando eu fazia um evento, você pegava os caras aqui, era meio de, sabe, o cara de chinelo, fazendo montagem das coisas, sem nenhum equipamento de proteção. Aí você chegava lá e você via os caras de capacete, luva, não sei o quê, aquelas roupas de proteção, parecia uma obra robusta, quer dizer, era uma obra robusta. Mas eu começava a analisar esse tipo de coisa, entendeu? Tipo, pô, por que o cara fechou aqui? Ah, porque a banda vai passar aqui, porque não sei o quê. O mais legal é que a única coisa... Veja só, eu tive acesso, teve um gringo lá que nunca mais tive contato com ele, mas ele foi o cara que me pegou na porta lá e me colocou dentro. E ele disse, cara, anda aí, tu tá com a credencial e é isso, entendeu? E aí eu ficava andando, tal, olhando, ficava parado, eu tirei várias fotos na época eu tenho, até hoje eu tenho, deve ter em algum lugar essas fotos da montagem lá do palco, as guitarras dos caras, sabe, os negócios meio jogados assim, entendeu? Muito, muito legal ver esse behind the scenes, assim. Então isso foi uma experiência muito marcante. E depois disso, né, a gente seguiu com o projeto aqui para tentar fazer um grande festival aqui e tal. Só que não... Acabou acontecendo um problema, esse gringo sofreu um acidente, o negócio parou. E eu fiquei muito frustrado na época. Mas o projeto chegou a ir longe. Eu tenho até hoje o projeto inteiro. Ia se chamar Enjoy the Future. E foi incrível. Assim, foi uma grande experiência. Foi quase um ano vivendo isso, em contato com essa galera de fora o tempo todo. Quem viria para cá nesse projeto? A gente vinha Coldplay, vinha Metallica. Coldplay, né? Puxa, velho. Era um projeto nesse nível, entendeu? Eu lembro que quando eu conheci ele, eu fiz um primeiro projeto e eu fui apresentar para ele. E aí eu fui na copiadora paraibana, não sei nem se existe ainda aqui na Epitácio. Na Epitácio. E aí eu imprimi o negócio achando que eu estava arrasando, né? Quando eu cheguei para ele, cara, e eu disse, não, eu fiz aqui esse projeto, tal, não sei o quê, eu mostrei. Aí o cara olhou, pegou, olhou assim, virou umas 3 páginas, ele fechou. Aí ele fez assim, ó.
jogou no lixo, na minha frente. Caramba. Eu fiquei assim, aí ele disse, você não sabe fazer um business plan, né? Aí eu disse, não. Ele disse, eu vou te ensinar a fazer um business plan. E aí o cara foi me ensinando a como montar o business plan. Aí ele começou a me, quero que você levante isso, isso e isso. Aí eu levantava a informação, quero que você levante tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu fui lá e levantava tal. E aí eu fui evoluindo com o projeto. Aí até chegar no ponto que ele ia realmente começar a investir, aí ele conseguiu, ele que bancou a minha ida lá para os Estados Unidos. E eu tive acesso, eu fui para muitos shows nessa ida, eu vi Alice in Chains, eu vi Motorhead, Caramba. eu vi Counting Crows, eu vi... Só feras. eu vi Andrea Bocelli, né? Eu vi muita coisa lá nos Estados Unidos nessa minha viagem e tive acesso à montagem, à produção desses dois, do U2 e do... Então ali você captou muita coisa para trazer. Passei 20 dias lá. E aí, 2010... e aí eu voltei, aí o projeto morreu, e aí eu voltei a organizar um evento que eu fazia aqui, né, com um ex-sócio meu. A gente fazia um evento de cultura pop aqui, que não era mais o RPG Cultura, era o SuperCon. Na época se chamava Super Hero Con. E aí a gente começou a fazer e fez uma edição lá no Manaíra Shopping, lá na Domus. E aí eu consegui falar com o Elton da Qualitec, que era Qualitec Informática e tal. Aí Elton disse assim, poxa, vou colocar você para conversar com minha filha, que é responsável pelo marketing. E aí não deu certo, que aí a filha dele, a gente casou e hoje temos nossa pequenininha. Rapaz. Até hoje. Fui ali organizar um evento e ganhei uma namorada. Exatamente. E já faz 15 anos que a gente está junto. Caramba, que legal. E nesse período, né, surgiu a possibilidade do Sun Rock, né, que eu mostrei para ele o projeto, esse projeto que eu tinha feito com os gringos. E aí Elton na época se empolgou e tal. Pô, vamos ver se a gente faz alguma coisa aqui? Eu disse, vamos. E eu tinha contatos, por causa desse projeto, eu tinha contatos com algumas bookers de São Paulo, né? As empresas que trazem bandas internacionais. Uhum. E aí eu falei com uma delas, e aí os caras disseram, pô, Scorpions, depois de sei lá quantos anos, está voltando para o Brasil. E tem uma janela aqui. Você não topa fazer? E aí conversamos todos, tal. Na época eu chamei Fuba também para participar desse projeto. E nasceu o Sun Rock. Nasceu disso aí. E aí, acho que foi 10 e 11, foi 11 e 12 de setembro de 2010, a gente teve aí o Sun Rock Festival e teve o show do Scorpions aqui no Almeidão. E que a gente viu o Klaus passeando na praia, né? A gente tem Tambaú. imagem, a TV Cabo Branco tem imagem dele imagem. passeando na praia aqui. Exatamente. Tambaú, Cabo Branco. E a gente ia o quê? Sepultura. Sepultura, Matanza, Angra. Cachorro Grande. Cara, foi épico. Foi épico. Ali. Agora eu quero saber dos bastidores, né? Do Sun Rock. Do Sun Rock, que eu sei que tem muita coisa aí. Tem, cara. Muita coisa aí. Tem a história para fazer Scorpions chegar aqui. Essa história o avião, famosa. Conta aí como foi. O que acontece? Primeiro que trazer uma banda do tamanho do Scorpions para o Nordeste já era uma parada muito diferente, muito menos para Paraíba, né? Então, quando a gente anunciou o show, a gente começou a receber, principalmente a Qualitec, né? Começou a receber um monte de mensagem, tipo, cara, se vocês estiverem mentindo, a gente vai quebrar as Qualitec. Tinha coisa desse tipo, entendeu? Os fãs loucos. E a gente ficava pressionando, pô, manda o cara gravar um vídeo, né? Manda ele gravar um vídeo logo falando que ele vem, porque senão vai dar ruim. Bom, resultado. Contratualmente, o Scorpions tinha que chegar aqui, certo? Era fazia parte do contrato. Só que o show daqui ia ser num sábado. E o show antes era o primeiro show da América do Sul, era em Bogotá. Porque ele vinha, né? Ele vinha Estados Unidos, México,
Aí fazia um show ali no México, na América Central, não lembro mais aonde. E aí Bogotá era a primeira praça da América do Sul. E depois de Bogotá ele ia para Buenos Aires, para depois vir para o Brasil. Aí os caras arranjaram a perna de fazer o show no sábado aqui, porque ele sairia na quinta de Bogotá, chegaria na sexta para fazer o show no domingo em Buenos Aires. Não, desculpa, o show na terça em Buenos Aires. Eles iam ficar uns dias descansando lá em Buenos Aires. Só que aí, como arrumaram o show do sábado aqui, aí os caras, não, a gente vai fazer o Scorpions ir para chegar e passar o fim de semana, e de lá ele vai para Buenos Aires. Beleza. E depois volta para o Brasil. O fato é que faltando um mês para o show, o tour manager deles lá me ligou e disse assim, cara, é o seguinte, não tem voo que eles saiam de Bogotá na sexta-feira, porque o show do Bogotá era na quinta, né? Que eles saiam em Bogotá na sexta-feira e cheguem em João Pessoa até a hora do show. Eles vão chegar de noite em João Pessoa e obviamente, no sábado à noite não tinham o que fazer, porque eles não tinham voo direto para cá, né? Quer dizer, não tem até hoje, mas eles tinham que ir para São Paulo, esperar não sei quanto tempo, porque na época só tinha 2 voos, 3 voos para cá, enfim. Aí você, hashtag desespero. Hashtag desespero. Eu disse, cara, o que é que... Aí disse, ó, tem 2 opções, ou cancela, ou você freta um avião. Eu disse, cara, mas contratualmente, vocês que têm que ir, né? Aí o cara disse, ó, aí você vai entrar numa ossada aqui que você vai brigar e vai demorar um tempo para receber e a gente vai cancelar o show do mesmo jeito. Não tem o que fazer. Aí eu voltei e fui conversar, pô, e aí, vamos fazer o quê? Vamos atrás do avião, né? Aí a gente começou. Aí eu esqueci que tinha um evento para organizar e fui desesperadamente atrás de um avião para fretar. E na época a gente falou nem era Latam, era TAM. Falou com a TAM, falou com a Gol, tinha BRA. Enfim, ninguém fretava, porque ele precisava de um A320. Porque eles passam a cubagem, né? Que eram 8 toneladas de equipamento que eles traziam com eles. Puxa. E aí tinha a cubagem, que é a volumetria para caber no avião, tinha que ser um A320. Muito bem. Eu sei que a gente passou, cara, faltando 2 semanas pro show, a gente teve que tomar uma decisão, entendeu? Tipo, vamos fazer o quê? Tinha um parceiro nosso aqui, que tinha uma operadora de turismo, ele também foi para cima, para baixo, ele foi em Miami, a gente cotou até com a empresa que faz o fretamento da NBA lá, de time da NBA, que chama Miami Air. Cara, tinha ficado um valor impraticável, né? Impraticável. Porque o avião ia sair de Miami, ir para Bogotá, vir para João Pessoa para voltar para Miami, entendeu? Então ficou muito impraticável, assim, muita coisa. Aí eu sei que, na época, a gente conseguiu falar com a Avianca, na Colômbia. E aí os caras, beleza, a gente freta o avião. Faltando 2 semanas. Aí eu começo a falar com um cara lá da Avianca, da Colômbia, que ele não falava inglês direito, eu não falava espanhol, mas a gente se entendia, entendeu? E o valor? Acho que foi $700 mil. $700 mil? Putz, o câmbio estava como nessa época? Acho que estava uns 2, 1,5, 2. Estava assim, mas mesmo assim, era o dobro, entendeu? Eu não recordo 100%, mas eu acho que era mais ou menos isso aí. Resultado, o cara diz assim, cara, então, mas eu preciso da rota. Que rota? Né? Eu disse, o avião não decola e vai, entendeu? Tem que monitoramento do Sindacta, da ANAC, não sei o quê, tinha uns negócios assim. Até porque deveria ser, deveria não, era uma rota alternativa, não existia a rota. Bogotá, João Pessoa. Aí, tem que liberar, eu acho, alguma... exatamente. Cara, não entendia de nada. E eu nem sei como é que funciona isso hoje. Eu sei o que eu vivi na época, entendeu? E aí eu disse, cara, que rota? Eu não tenho ideia de rota, entendeu? Bom, vou atrás. Aí eu fui lá no aeroporto,
falar com o cara da Infraero na época, o presidente da Infraero, que eu acho que era Alexandre o nome dele, se eu não me engano. E aí eu cheguei lá, e aí eu expliquei a situação. Falando, ó, a situação é essa, tal, não sei o quê. O cara disse, então, não existe rota Bogotá, João Pessoa, tá entendendo? Tipo, quando uma companhia aérea vai solicitar uma rota, ela solicita com não sei quanto tempo de antecedência. Não, eu disse, cara, tem 2 semanas. Aí disse, não é assim que funciona. Só tem essa rota se tiver muita influência. Aí na época a gente falou com a FUBA, eu sei que isso foi escalando, cara. A FUBA chegou em Zé Maranhão na época, que era o governador. E daí pra cima eu já não sei o que aconteceu. Eu só sei que a rota abriu. Existiu a rota. Então chegou no alto escalão do governo federal para poder liberar isso. Reza a lenda que sim. Eu não tenho informação sobre isso, mas eu sei que em Zé Maranhão a gente chegou. Né? E aí Zé falou que ia falar na época com o presidente. Né? Agora o que aconteceu eu não sei. Eu sei que aconteceu isso. A rota abriu, a gente faltava 1 semana para o show. Os caras mandaram a rota e cara, quem entende de aviação, eu posso estar falando alguma besteira de termo técnico, eu não sei exatamente o que é, mas o fato é isso aí que aconteceu. E aí o cara disse, beleza, tá resolvido aqui. Só que aí a Infraero chegou e disse, amigo, mas o aeroporto não é internacional. Aí eu disse, tá, e o que é que eu preciso fazer? Alguém precisa fazer a alfândega. O cara não pode descer aqui, só descer do avião e entrar no país, entendeu? Tipo, fala com a Polícia Federal. Aí na época meu avô, opa, deixa eu só ajeitar aqui. Meu avô foi da Polícia Federal, né? Na época eu fui falar com meu avô, disse, me ajuda, você conhece o superintendente da Polícia Federal aqui da Paraíba? Meu avô, eu acho que eu conheço, é fulano e tal. Eu disse, consegue me apresentar ele? Aí meu avô me apresentou o cara. Eu não lembro o nome dele. Aí eu fui lá conversar, expliquei. Aí o cara disse, cara, tudo bem, a gente faz a alfândega, né? A gente dá um jeito de fazer a alfândega. Bom, resultado, a gente mandou uma pessoa, esse que trabalhava com a gente, ele foi para Bogotá para ter certeza que Scorpions ia entrar no danado avião, entendeu? E aí eu lembro que eu estava dando uma entrevista para a TV Cabo Branco, no estádio, na sexta-feira de manhã, que estava montando o Easy Floor, estava montando o piso que cobre o gramado, né? Que também foi a primeira vez que teve aquilo aqui. Então a gente estava montando o Easy Floor e eu estava dando uma entrevista para a TV Cabo Branco e aquele dia foram muitas emoções, assim, porque no dia anterior um amigo meu tinha sido assassinado. Puxa, velho. Porque ele foi tentar livrar um assalto de uma mulher e o cara deu um tiro nele, ele morreu. Puxa, velho. E eu não consegui ir no enterro dele. Que coisa. Entendeu? Véio. Foi, assim, eu tava muito mal naquele dia. E aí junta que o Gustavo me liga lá de Bogotá e disse assim, cara, você tá sentado? Eu disse, brother, não brinca com essa hora, entendeu? Ele disse, então, a cubagem, alguém comeu bola, não deu as 8 toneladas dentro do avião. Não era nem o peso, era a volumetria. Meu amigo, E aí eu disse, cara, você quer que eu faça o quê? Ele, cara, arruma outro avião. Puxa, velho. Aí eu liguei pro... Não parava de acontecer coisa. Não para, cara. Aí eu liguei pro cara da Avianca, e aí tem aquelas coisas de anjo da guarda. O cara da Avianca atendeu assim, ó, já tô sabendo e vou resolver. Thank you. Foi só isso que eu falei. Sentei e fiquei, tipo, cara, nervoso. Aí daqui a pouco, deu certo. Os caras descontinuaram. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir em Bogotá, mas o aeroporto lá é caótico. Entendeu? Aí eu fico imaginando o caos mais ainda que a gente causou lá no aeroporto, porque os caras descontinuaram o voo de um A321, tiraram todo mundo de dentro.
Aí tiraram todo o material do Scorpions, botaram no outro avião, tiraram as malas da galera. O cara não faz isso em 15 minutos, entendeu? Caramba. E aí tinha um detalhe que era o seguinte, o avião tinha que decolar meio-dia, porque só tinha na época espaço para 4 aviões aqui no aeroporto de João Pessoa, 3 aviões, sei lá. E aí o avião tinha que chegar até às 6 horas, porque depois começava a chegar os voos, e aí ficavam as aeronaves ali e não tinha mais onde parar o avião, entendeu? E aí o avião tinha que sair meio-dia, porque era 5 horas de viagem. Bom, resultado, não se faz isso em 15 minutos, o avião decolou, era 4 horas da tarde. Ixi. Aí eu disse, bom, eu vou ter que agora gerenciar o... Da sexta-feira e o show era aqui no sábado. sábado. Eu vou ter que agora gerenciar a Infraero, né? Aí eu fui pra lá. Aí eu cheguei lá no cara, eu tenho na cabeça que é Alexandre o nome dele, não tenho certeza. Eu cheguei lá nele e eu disse, então, tivemos um problema, o avião só decolou agora. Mas rapaz, não sei o que foi que aconteceu. Aí eu expliquei, a cubagem, não sei o que, me explicaram que foi isso e teve que trocar o avião. Eu disse, qual é o avião que tá vindo? Eu disse, um A321. Aí ele disse, não pousa aqui não. Puxa, velho. Aí eu disse, tu tá de brincadeira. A história vai ficando cada vez mais emocionante. Mais emocionante, cara. E aí disse, para. Por que não pousa? Aí começou, aí chama o cara do tráfego aéreo, chama não sei quem, vem um, vem outro, chama o cara da TAM. E já estavam no ar, já Não, estavam já vindo. tava no ar. Manda, não deixa decolar, meu irmão, o avião tá no ar. Não sei o que fazer, entendeu? Bom, resultado, começou ideias brilhantes, teve um que deu a ideia de fazer o avião ficar rodando, decretar a emergência por falta de combustível, de 5 Scorpions lá dentro, né? Tipo, tá tudo certo. Bom, resultado, o problema era menor. Era que, parece que o A321 é um pouquinho mais alto, sei lá, é alguma coisa assim, era uma diferença no avião, entendeu? Que não tinha os equipamentos para conectar no avião para poder os caras desembarcar, porque não tinha finger aqui, não tinha nada, né? Era só as escadas. Então, resultado, o problema era o equipamento para encaixar no A321 para poder descarregar as coisas. Aí a gente chamou o cara da TAM na época, e aí o cara da TAM conseguiu, a gente teve que alugar para vir de Recife para cá. E foi o avião pousando e os equipamentos chegando no aeroporto. E para completar, tinha umas 1000 pessoas no aeroporto, gritando Scorpion, com bandeira, não sei o que. Tava todas as TVs, estava tudo lá, inclusive a TV Cabranca. E foi muito louco. E aí, já estava todo mundo muito à flor da pele, né? Por causa de todas essas confusões. E tinha um outro fator que era o seguinte: Scorpions exigia 8 Mercedes blindadas, que era um para cada membro, mais um dos 2 empresários. Aí anda um em cada carro, porque se andar no mesmo carro e tiver um acidente, morrer um, não morre o outro. Era isso aí, entendeu? A conversa. E, mano, onde é que eu ia arrumar 8 Mercedes blindadas aqui? E você soube disso quando? Não, a gente sabia desde o Raider, desde lá de trás. Isso era exigência deles. Só que a gente chegava e falando, cara, não tem. A gente conseguiu 8 Hilux, conseguiu 8 Santa Fé, conseguiu 8, sei lá, conseguiu uns 3 tipos de carro diferentes. E eles não andam em carro japonês, não andam em carro coreano, não andam em carro não sei o quê, só andam em carro alemão. Resultado, cara, a gente disse, beleza, conseguimos. Aí a gente botou 8 Vectra, né? E aí, de novo, estava todo mundo à flor da pele. E na época, eu tenho um amigo Bira, que era vereador aqui. E Bira era roqueiro, tá? É roqueiro. Curiosamente, eu contei essa história para ele faz pouco tempo, assim, uns meses atrás. A gente se falou rapidamente, eu contei, ele não sabia, né? Desse pedaço que eu vou contar agora. Quando desceu, quem desceu primeiro foi o Peter Ament, que era o empresário principal do Scorpions, né? E o Peter Ament,
olhou e ele viu os 8 Vectra parados assim, ó. Meu irmão, o coroa veio pra cima de mim, botar o dedo na minha cara, começou a falar em alemão, e eu olhando assim pra ele, sem entender o que ele estava falando, ele estava com certeza xingando a minha 5ª geração, e aí ele resolveu encostar na turbina do avião e acender um cigarro. E eu tava com um blazer, parecido com esse seu assim, e eu só senti a mão puxando aqui, ó, pegando no blazer e me puxando para trás, era o cara da Polícia Federal. Ele disse, você tem 30 segundos para ele apagar, senão vai preso ele, a banda e você. E aí é aquela história que eu falo dos anjinhos, né? Caramba. Eu olhei, disse, cara, como o velho tá com ódio de mim, porque tem 8 Vectra. Como é que de eu BMW vou... pra Vectra. De Mercedes para Vectra. Mercedes para Vectra. Como é que eu vou convencer ele a apagar esse cigarro? Aí eu olhei para a Bira. Aí tava, porque isso a gente estava na rampa ali, onde ficam os aviões, né? A galera tava no aeroporto, não tinha acesso à rampa do avião, né? No pátio, o pátio mesmo onde ficam os aviões parados. E eu tinha botado Bira ali para dentro. Aí tava Bira e 2 assessores dele na época. Eu olhei para a Bira e eu vi eles todos engravatados, que eles tinham vindo da Câmara. E aí aquilo que eu te falei, chegou um anjinho no meu ouvido e... né? Aí eu cheguei, senhor Ahmed, o senhor vai fazer a desfeita de cumprimentar o ministro da Cultura, que o presidente Lula mandou para recepcionar. Cara, mentira. Foi. Aí ele olhou assim, presidente Lula, ele falou desse jeito. Aí eu disse, o presidente não veio, mas ele mandou o nosso ministro. Só que eu tive um tique na hora, entendeu? Só que eu não podia fazer mais nada, porque na hora eu me lembrei, cara, o ministro da Cultura é Gilberto Gil. Tá ligado? Um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Eu disse, meu irmão, se o velho saber quem é, se ele souber quem é Gilberto Gil, eu tô ferrado, tá ligado? Eu sei que eu joguei quer dizer, ele jogou o cigarro no chão, apagou, eu nervoso, levando ele para apresentar. Eu disse, ó, esse aqui é o nosso ministro, apresentei Bira. Aí Bira, thank you. E ele, thank you. Eu disse, esse aqui é o nosso governador. Aí ele, thank you. Esse aqui é o nosso prefeito. Aí ele ficou feliz, porque as autoridades, né, tinham ido lá. Receber. Né, que não era o governador, era os assessores de Bira, entendeu? Só para constar, mas eu vendi dessa forma, né? E aí ele deixou Scorpions entrar e dar entrevista. Então, se você... A TV Cabo Branco, com certeza, deve ter essas imagens, a gente entrando no saguão do aeroporto com a banda e dando entrevista ali, que tava um monte de TV e tal, inclusive a TV Cabo Branco. Então, é muito louca essa história, assim, porque... Que loucura, meu irmão. Muito que louco. Loucura. Então, foi o San Roque foi uma aula de produção, assim. E de como as coisas saem do controle e você tem que pensar nesses planos B, C, o que é que dá para acontecer ali e tal, enfim. Então, é muito... Foi um case... Grande aprendizado, um grande né, cara? aprendizado. Eu achava, por causa do projeto que eu tinha feito com o gringo lá antes e tal, eu achava que eu estava preparado para fazer um negócio daquele, entendeu? Mas eu não estava. Eu só percebi na hora, entendeu? Hoje você, né, produz aí com já uma experiência, né, uma expertise bem maior, o Imagine Land. Sim. O Imagine que foi sucesso, né, 2 edições em João Pessoa. Isso. 2025 Campina, 2026 vai chegar ao Rio de Janeiro. Isso. Né? Conta um pouquinho então desse universo, né, do Imagine Land, como foi para você organizar a parceria, desde o início já tinha o Peter Jordan, foi depois, né? Fala um pouquinho, resume um pouquinho. Eu não tenho como falar do Imagine Land sem falar da CCXP, né, que foi outra escola incrível, assim. Depois dessa loucura do San Roque, eu disse, cara, eu prometi para Juliana, né, minha esposa, ela chegou na hora, disse, me prometa que nunca mais você vai fazer evento. Eu disse, tá bom, eu prometo, né? Prometo, né? Prometo.
E aí eu foquei muito na minha agência de publicidade e tal, na parte de publicidade, eu fui focando ali. Foi quando nasceu a Sete, né, que a gente fez bastante coisa aqui na Paraíba, só que eu ficava naquela, tipo, cara, eu preciso ir mais, eu preciso ir mais. Aí, porque eu fazia um evento lá em Recife, e aí eu conheci o pessoal da Saga, da escola de games, Saga, e também via o pessoal daqui, que hoje é da Maple Bear, né, Guto e tal, eles nos apresentaram, eles eram do IASIG, Guto, Pepe, etc., eles eram do IASIG aqui e a gente atendia o IASIG aqui. Aí eles nos apresentaram o pessoal do IASIG de Recife, que por sua vez, depois de um tempo, eles viraram CNA. Né? Eles deixaram de ser IASIG e viraram CNA. E eles contrataram a nossa agência para fazer toda a campanha e tal. Resultado, no meio dessa campanha, a gente começou a ir eu comecei a ir para São Paulo. E aquilo foi um ápice para mim. Eu disse, cara, se eu cheguei em Recife, eu cheguei em São Paulo. E aí, com essas reuniões com o CNA Nacional lá em São Paulo, eu comecei a montar network lá em São Paulo. E aí, juntando com a Saga, aí eu começava a criar motivos para ir em São Paulo. Então, eu arrumava, por exemplo, período de campanha do CNA. Depois de um tempo, a gente começou a atender o CNA regionalmente aqui. Aí eu comecei a ir mais para São Paulo. E aí eu começava a criar conexão, pô, Saga, deixa a gente atender. Aí a gente fechou a conta da Saga. Aí eu comecei a ir para São Paulo por causa da Saga e por causa do CNA. Então eu fui fazendo a escadinha, entendeu? Eu fui fazendo a escadinha. Até que em 2013, o pessoal da Saga me contratou para organizar um evento lá em São Paulo, chamado The Union, que era um evento focado em artistas de Hollywood, mas não os atores, assim, era o pessoal de behind the scenes, né? O pessoal de produção mesmo, artista de efeito especial, essas coisas. Bastidores e tudo mais. E aí eu organizei lá em São Paulo o The Union, e a gente trouxe vários artistas, gente que ganhou Oscar por efeito especial, sabe? A gente trouxe várias pessoas nesse nível, assim, para fazer esse evento lá em São Paulo. E bombou o evento, deu muito certo. E nesse evento, eu convidei o Omelete, na época, como fã, né? Era fã, eu disse, cara, queria muito conhecer o galera do Omelete. Tem feat aqui? Aí eu juntei a fome com a vontade de comer, chamei o pessoal do Omelete para fazer a cobertura do The Union. E aí foi quando eu conheci Pierre, que é o CEO da Omelete Company, né? Conheci Forlani, conheci Érico Borgo e tal. Foi em 2013 isso. E aí eles viram o evento e tal, e eles chegaram para mim e disseram, cara, a gente quer fazer uma Comic Con aqui no Brasil, aqui em São Paulo, nos moldes de San Diego e Nova York. Caramba. E aí eu disse, cara, só conte comigo. O que é que você quer que a gente faça? Ele disse, não, a gente vai... Esse evento foi em setembro. Em outubro, eles disseram, a gente vai para a Comic Con Nova York, falar com o pessoal lá da Comic Con Nova York. Você não topa ir com a gente? Eu disse, na hora. Aí, cara, me organizei e fui com eles para conversar com o pessoal da Comic Con Nova York em outubro. E aí não deu jogo. Tipo, não fecharam a negociação com a Reed, né? A Reed Pop, que é essa empresa que organiza a Comic Con Nova York, né? Ela organiza várias Comic Cons no mundo inteiro. E aí os caras disseram, pô, a gente vai fazer do mesmo jeito. Você não quer estar junto com a gente? Eu disse, lógico que eu quero. Então, foi aí que eu comecei a me envolver com o Omelete. E aí eu comecei para São Paulo todas as semanas, literalmente. Eu ia na segunda, voltar na sexta, ia na segunda, voltar na sexta, ia na segunda, voltar na sexta. Durante praticamente 2014 inteiro. Caramba. E aí a gente fez a primeira CCXP, que foi um negócio que a gente não soube nem explicar, porque já deu 97 mil pessoas na primeira edição. A mídia, passava Jornal Nacional. Jornal Nacional, a repercussão em todo lugar. E de novo, assim, ninguém esperava. Eu acho que a CCXP, ela foi uma união perfeita de pessoas especializadas em cada uma das... O cara do evento era eu. O cara do evento de cultura pop era eu.
Nenhum deles nunca tinha feito evento na vida, entendeu? Mas aí você tinha o cara do licenciamento, que era Renan, você tinha o cara do quadrinho, que era Ivan, você tinha Érico, que era o grande influenciador do negócio, Érico Borgo, você tinha o Omelete, que era o veículo de mídia. Então você juntou todas as peças, né, para que a primeira CCXP desse certo, né? E aí foi um negócio, e quando passou, aí Pierre, cara, você tem que vir para cá. Não dá para você continuar a ponte aérea, você tem que estar aqui. Aí eu vendi a agência aqui na Paraíba e me mudei para São Paulo. No início de 2014, assim, em 2014 praticamente eu já tinha mudado, porque eu passei mais tempo lá do que aqui, né? Eu passava só o fim de semana aqui. Mas, assim, oficialmente mesmo foi no início de 2015. E aí teve 15, 16 e 17. Até 17. A minha última foi a de 2017. E eu trouxe para Recife, né? A gente fez uma edição em Recife. Chegamos a fazer a Game XP dentro do Rock in Rio, né? Foi um evento de experiência que a gente fez dentro do Rock in Rio com a Rock World e tal. Também foi um negócio muito diferente massa, na época, né? Muito Você diferente. E assim, o grande ponto é que em 3 anos a gente se tornou a maior Comic Con do mundo, né? Maior do que San Diego e maior do que Nova York. Então, fantástico. Isso foi um negócio assim que a gente não esperava. E de novo, foi uma união de fatores que fez E foi o meu grande ápice de relacionamento, porque aí eu tive acesso a todos os agentes, todos os estúdios, todas as principais marcas, enfim, eu conquistei um relacionamento muito forte com o mercado, porque tudo que acontecia dentro do evento era minha responsabilidade. E o que é que você lembra dessa época, assim, mais curioso ou engraçado, um fato que se lembra, um chilique de um artista, né? Porque vinha ator, vinha cantor, pessoal de quadrinhos, enfim, gente do mundo inteiro, assim. O que é que você lembra de... Cara, pensa que 4 anos fazendo um troço daquele tamanho, né? A minha última deu 250 mil pessoas. Caramba. Acontece de tudo. Então teve desde situações muito engraçadas, situações muito boas, situações muito ruins, momentos muito tensos, aconteceu de tudo. Então posso passar horas aqui falando para você. Vamos selecionar algumas assim, o mais engraçado que você lembra assim. Não, por exemplo, uma situação curiosa que aconteceu foi quando veio Adam Sandler, Terry Crews e o Taylor Lautner, né, do Crepúsculo lá, para o lançamento de um filme da Netflix. Aí a Netflix tinha a diretora do Brasil na época, o nome dela era Marcela, mas apesar desse nome Marcela, ela era americana, né? Aí ela chamou a gente para uma reunião e disse assim, olha só, eu não quero ninguém conversando com os talents. Eu não quero... Com os atores. Eu não quero ninguém conversando com os atores, nem nada. Então vocês têm que ser o mais profissional possível, não pode tietar, não pode nada. Tá bom, beleza. Aí, cara, eu sei que quando os caras chegaram lá no pavilhão, eles foram para a coletiva de imprensa e depois eles foram passar no red carpet, que era uma área que a gente criou lá para todo mundo ver e tal. Galera gritando, aquela correria e tal, não sei o quê. E aí eles entraram para ir para o painel principal atrás, né? Quando eles chegaram atrás, tava os principais, Adam Sandler, tava os caras lá, tudo, mas tinha o diretor do filme que ninguém sabia quem era um baixinho assim que tava lá, entendeu? E aí, eu tava lá atrás, né? Não tinha nem... Adam Sandler aqui, eu aqui, ó. Nem olhei pra cara dele. O diretor do filme veio falar comigo. Não sei o que, bababá, não sei o que, pô, massa, tal, não sei o que, bababá. Aí eu disse, e eu querendo manter a distância por causa, eu estava seguindo a orientação da diretoria da Netflix, né? E aí
os caras pegaram e disseram assim, então, o cara veio puxar conversa comigo, quando eu me virei, só senti o braço pegar aqui, ó. Pá. Deu um mata-leão, o segurança da Netflix me deu um mata-leão e saiu me arrastando assim. Porque você falou Porque com o eu tava diretor. falando com o diretor do filme. Foi ele que foi Só falar que ele com foi você. falar comigo. Caramba. E aí isso causou uma situação porque os seguranças do evento, que sabiam quem eu era, viram um cara dando um mata-leão em mim. Os caras partiram pra cima do cara da Netflix. Isso no meio do Adam Sandler, do Terry Crews, entendeu? Caramba. Que situação. E eu com a gravata aqui, mandando os caras parar sem conseguir falar e tal. Cara, foi uma confusão, você não tem ideia. E deu em que isso? No final, eu consegui. O cara me soltou, você não pode ficar aqui. O cara, meu irmão... Aí eu disse, chama Marcela, né? Aí Marcela veio, JP, o que é que aconteceu? Eu disse, cara, aconteceu isso. Não, o cara é diretor do evento, não sei o que e tal. Caramba. E aí ficou por isso mesmo. Então, assim, teve muita situação. Teve situação ruim, por exemplo, eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas o Pânico foi lá e lambeu uma menina, invadiu uma área que não era permitida, fizeram algumas coisas, assim, ultrapassaram alguns limites, entendeu? A gente expulsou eles do evento. Eu peguei no flagra eles tentando... Cara, o cara chegar lá e lamber uma pessoa chega a um nível de assédio ali. Tinha um estilo que era, em alguns momentos, agressivo. Tinha coisas que eram engraçadas, alguém, mas quando ultrapassava o limite ali ficava ruim, né? Ficava ruim. Então a gente teve que expulsar eles da CCXP. Eu tive situações de tensão. Por exemplo, a primeira vez quando a gente trouxe Frank Miller, veio um stalker dele, que segue ele pelo mundo inteiro. Caramba, e nem brasileiro o cara é? Não, o cara é canadense. E ele tinha comprado o ingresso, o Full Experience na época, que era um ingresso que dava acesso a Frank Miller. Ele ia ter um momento ali de 5 minutos com o Frank Miller. E a CEO da Frank Miller Company, a Silen, inclusive ela veio para aqui para Paraíba quando a gente trouxe ele em 2023. Sim. Ela chegou pra gente, ela disse, cara, esse cara já causou problema, ele já ameaçou, ele já fez isso, a gente tá muito nervoso. Então foi uma situação assim altamente tensa, porque a gente não podia proibir o cara de entrar, porque ele tinha um ingresso que ele comprou legitimamente. Mas tinha que monitorar o tempo inteiro. Então ficou, na hora que o cara foi entrar, Frank Miller aqui, eu fiquei aqui, tinha 2 seguranças armados com arma nas costas aqui, ó, e mais uns 3 na frente, todo mundo esperando para pular no cara, entendeu? Se qualquer coisa acontecesse. No final, o cara não fez nada, tipo, ele deu um quadrinho, a Frank Miller assinou, ele deu outro, falou 2 coisas e saiu, entendeu? Aí todo mundo ficou... Né, o bom é que o público em geral não está nem sonhando com nada, sabe, né? ninguém sabe esse tipo de coisa. São coisas de bastidores São mesmo, coisas de bastidores. E aí a CCXP, a de 2016, foi a que eu mais como é a palavra? Que eu mais me esforcei, que eu mais dei assim, o máximo de mim. Mais trabalhou, mais suou. Foi. Eu lembro que eu marquei no iPhone, na época, eu andei 168 quilômetros nos 4 dias de evento. Foi... Caramba! Eu tava sem comer, já sem dormir há não sei quantos dias e tal. E aí tem uma pessoa que trabalha com a gente, Dalka, que ela faz inclusive Madland, ela que faz o handler dos artistas e tal. Dalka chegou pra mim e disse, então você vai comer hoje, era domingo. Ela disse, Dalquinha, eu não consigo, eu preciso terminar não sei o que. Ela disse, não, você vai comer agora. Eu disse, eu não consigo, eu preciso resolver não sei o quê. Eu já tava meio zureta, sabe? Mas ela disse, você vai comer agora, porque eu combinei com o David Wenham, que é o ator do Senhor dos Anéis, que ele vai almoçar com você. Aí eu... Agora você jogou baixo. Pô, cara, não acredito. Aí eu fui e fiquei 1 hora almoçando com o cara no camarim. Caramba. E conversando como foram as filmagens, o cara explicando um monte de coisa e tal. Que legal. Então, assim, teve muita...
Tem coisas muito boas, tem coisas muito O tensas. artista mais chato de todos eles até hoje. O Power Ranger vermelho. O Power Ranger Que vem vermelho. a ser o senhor quem? Steve Cardenas. Steve É o nome- Cardenas. Esse cara eu não causou lembro. muito problema. Muito. Muito problema. Caramba. Ele não queria, a gente, cara, bota a roupa, vai ali fora. Não, os fãs têm que vir até mim. Fez coisa que não devia no camarim. Ele causou muitos E problemas. olha que não é nenhum astro, nada, né? Comparado a outros tantos aí. Né? Pois é. E o mais legal? Ou a mais legal? Aquela que vocês Cara, assim... tem alguns que foram apaixonantes, assim. Por exemplo, a Evangeline Lilly, que é a Vespa da Marvel, sim, né? Sim, Ela foi a Kate de Lost e tal. sim. Cara, ela é um amor de pessoa. Um amor. Tipo, é impressionante, assim, como ela é carinhosa. Will Smith, Também. altamente, sabe? Ele parece assim, assim, porque tem gente que parece, mas quem conhece os bastidores vê que não é bem assim, né? Não. Sabe, da paz, tipo, tô tipo, o que é que vocês vão fazer? Entendeu? Aí sim, é o Will Smith, É, não é o senhor Cardinas lá. exatamente, entendeu? Tem outros que foram decepção, a Michonne do Walking Dead, a Danai Gurira também era meio chata, entendeu? Mas assim, a grande maioria são legais, cara. São artistas, eles são muito do bem. Sabem tipo, que tem essa função, né, de se relacionar, né? São por conta do público, isso. por conta do produtor que Exatamente. chama. Então, é isso. Enfim. Então, a maioria deles são maravilhosos. Assim. Quem é chato são os agentes, mas é o papel do agente. Né? o papel do agente é ele ser chato, enfim. É isso. Às vezes o assessor é mais chato do que a pessoa. Que não é o caso do seu assessor, viu? Aqui, né? Sim, Leandrinho é extra. Mas tem muita... no jornalismo a gente enfrenta, cara, às vezes isso também, até para chegar a um artista, a um político, enfim. Às vezes o cara que está ali assessorando, ou no caso você falou o agente, ele coloca uma dificuldade e então você pensa, se o assessor é assim, imagine, né, a pessoa. Aí quando você chega na pessoa é o contrário. A pessoa é hiper legal, tranquila, faz o que você precisa ali, não tem problema nenhum. E o problema estava aqui na barreira ali do assessor. Mas eu vou te contar um segredo, assim. Os agentes são chatos porque isso o artista já meio que combina com ele, entendeu? Porque o artista, ele jamais pode ser aparecer como chato, né? A não ser alguns que são mais complicados assim, mas ele jamais pode parecer o chato, nem nada, mas isso é meio que combinado, assim, o agente faz o papel dele, por isso que quando eu falo, o agente faz o papel dele. Até para proteger um pouco também, né? Porque senão tem pessoas que exploram, não têm muita noção ou exploram, ou fica aquele assédio, o fã que quer ficar né, muito perto. E assim, quando você fala de artista de Hollywood, né, tipo, principalmente esses artistas, de novo, eles são do bem, assim, tipo, mas eles são gente como a gente, né? Então, pronto, por exemplo, antes de ontem, segunda-feira, eu fui jantar com o Osric, do Supernatural, lá em São Paulo. Ele veio para São Paulo, ele estava em São Paulo, e aí... cara, eu gosto demais de Supernatural. Então, o Kevin Tran aqui vai vir para cá, que ele vem para cá, para Campina Grande. Ele mandou uma mensagem para mim e disse, estou aqui em São Paulo, tal, vamos jantar. Eu fui lá, peguei ele no hotel e a gente foi jantar. Fomos eu, ele e Peter jantar. E você vê, de boa, assim, um cara tranquilo, entendeu? Um astro de Hollywood, de uma das maiores séries que tem, mas ali na paz, entendeu? Sem muita
sem muita frescura, nem nada tal. Então, de novo, eles são muito tranquilos, assim. Agora, quando ele está com a gente, aí ele tem que assumir um papel diferente. Porque, assim, o público, é isso que você falou, o público às vezes extrapola, né? E fã é fã, cara. Fã quer que você traga todo mundo. Tem uma galera na internet, agora no próprio Imagineland, querendo que a gente traga o Jared e o Jensen os irmãos, né? Sim, sim. A galera não tem ideia o nível de complexidade que é para você trazer um cara como esse, entendeu? Jared Padalecki. Porque o que acontece? Primeiro que o seu contato, por mais que hoje eu tenho relação com alguns artistas de lá, né? Diretamente, de trocar o WhatsApp, de jantar, de quando eu vou lá, a gente sai, não sei o quê. Mas, quando você vai falar de negócio, você não fala com ele, você vai falar com o agente. É questão legal, contratual. Isso, não tem segredo. E o agente acaba assumindo, por mais que o cara seja brother, o agente assume esse papel. E aí o grau de complexidade é que esse cara tem que vir de business, ele não vem de qualquer... Não é você entrar ali, quanto é a passagem para vir? É R$3.000, compra aí. Não é assim. Ele tem que vir de classe executiva, aí a passagem já aumenta para 30, 40, 50 mil reais. Esse cara precisa ter um negócio que a gente chama de greeting, que é uma pessoa que pega ele no finger do avião e faz todo o trâmite com ele de alfândega e leva ele para uma sala VIP para ele esperar para poder pegar o voo para cá. E isso tem um custo. Ele precisa ficar num determinado tipo de hotel, esse hotel precisa ser aprovado, a gente tem que mandar a foto, tem que fazer visita técnica, tem que fazer não sei o que para o cara ver que ele pode, que o hotel suporta ter um artista como esse. Tudo é em dólar, então o que não ajuda o cachê é em dólar, é tudo em dólar, entendeu? Tem que tirar visto dos caras, aí tem um processo de você tirar o visto, você tem que contratar despachante, e aí você tem que ter bagagem, você tem que trazer os menores primeiro, certo? E para dizer, para você chegar num cara grande, quem foi que você já trouxe antes? Eu já trouxe fulano. Não, quando você trouxer alguém assim, aí você me avisa, entendeu? Então você tem uma escadinha para esse processo. Até você chegar num cara A gente está conversando aqui já depois da edição, né, de Campina Grande, do Imagineland, né, quando está sendo veiculado aqui o videocast. E eu queria que você fizesse um resumo aí, já chegando perto do final da nossa conversa, do que tem sido o Imagineland para você, né, e essa expansão, agora chegando ao Rio de Janeiro, né, para 2026. O que é que aguarda? Então, cara, o Imagineland é um grande sonho, assim, que, de novo, ele não é só meu, né? Ele tem Juliana, tem Peter, tem o próprio governador. Sem o governador João Azevedo, não existiria o evento aqui. Porque quando tudo isso começou lá atrás, ele disse assim, poxa, como é que a gente faz? Olha o polo turístico, olha o potencial que isso pode ter, como a gente faz para construir um evento aqui que tenha o potencial de entupir aquele polo turístico, né? O Imagineland nasceu um pouco pensando sobre isso, sabe? E o governador entrou e disse assim, o Estado quer ter um evento como esse aqui na Paraíba para desenvolver, porque você transforma os olhares para cá. Tanto é que se você pegar depois do Imagineland, não só por causa disso, mas com certeza, nem que seja um pouquinho contribuiu, pensa que você teve um monte de artista de Hollywood aqui tirando foto da praia, né? Sim. Dizendo, olha que coisa linda, tô aqui tomando banho no mar, olha que coisa maravilhosa. Só marcar João Pessoa, Paraíba, pois né? Brasil. E aí, você vê que esse ano João Pessoa entrou na lista das cidades mais procuradas do mundo do Booking, né? Sim. Então, das 3 cidades mais procuradas. Então, de alguma forma, isso pode... Contribui, né? Não só o trabalho do político e tudo mais, mas do que está sendo feito, mas com certeza isso também, de alguma forma, vira os olhos para a cidade, né? Porque não é todo dia que você tem 10 artistas de Hollywood na praia passeando e tirando foto, entendeu? Mas aqui no Imagine você não teve nenhum perrengue como o avião do Scorpions, não?
Ah, eu tive muitos perrengues. Mas são outros tipos de perrengues, Não, né? vai fazer evento, tem perrengue. perrengue, Até um tem churrasco perrengue. em casa vai aparecer imagine É isso aí. um evento do tamanho desse que você faz. E assim, a gente está muito feliz com esse novo... A gente brinca, né? Porque Peter é do Rio, né? E aí, nasceu aqui, eu sou daqui, agora vai para casa dele, entendeu? E a gente vai ficar fazendo as 2 edições, Rio e Paraíba, Rio e Paraíba. No mesmo ano. No mesmo ano. Primeiro semestre Rio, E segundo semestre inaugura aqui. abril do ano que vem, Isso, no Rio de Janeiro. 10, e no 11, 12 de segundo abril. semestre, Paraíba. Paraíba, exatamente. Aqui em 2025, Campina Grande. E 26 volta para João Pessoa? Ou ainda não sabe? Não sei se eu posso falar ainda. Mas, Fala aí. Parênteses, quando é que vai estar veiculando mesmo isso aqui? Agora, mas... É depois do primeira semana Imagine de Land. novembro, primeira semana de novembro. Pronto, então volta para João Pessoa. Sim, o evento volta para João Pessoa em 2026. 26. E a gente já está se preparando aí para fazer uma coisa muito, muito legal. Já tem como antecipar alguma coisinha? Só Ainda não. Nosso foco agora é Rio de estilo de Janeiro. atração, alguma coisa que você está pensando para 2026 aqui? Cara, pensa o que aconteceu em Campina Grande. O nível de atrações esteve lá. Então a gente está preparando um negócio bem mais robusto. A tendência A é tendência sempre é crescer crescer. e fazer mais e melhor, É isso. né? É isso. Então a gente está muito feliz assim com tudo isso que está acontecendo no ponto de vista de negócio para o evento, mas a gente não pode deixar de reconhecer que tudo isso nasceu aqui, né, na Paraíba, e sem o apoio do governador, enfim, não teríamos como realizar um evento como esse. Aqui é basicamente isso. Só para ter uma noção que é interessante sempre trazer números. Quando a gente fala numa edição dessa do Imagine Land, a gente está falando de quais números? Movimentação financeira, número de pessoas trabalhando, enfim, no geral. Esse ano a gente contratou uma pesquisa, né, para entender de forma mais robusta o impacto direto na economia. Então a gente deve estar para receber aí os resultados dessa pesquisa. Mas, segundo os anos anteriores, né, a gente está falando aí de um media de 2024, um media valuation de 48 milhões de reais. A gente está falando que a gente impactou mais de 80 milhões de pessoas, né, no Brasil. A gente está falando que a gente impactou mais de 25 milhões de reais de injeção na economia local. Então, são dados assim, altamente relevantes para o Estado, né? Porque você triplica a quantidade de turista, né? De hotel, de restaurante, enfim, e não só o impacto econômico, mas também o impacto que gera para a própria cidade, o desejo que cria nas pessoas de virem para cá. Um dado curioso que a gente teve em 2024, veja só, a 4ª cidade que mais trouxe gente para o Imagine Land foi o Rio de Janeiro. Né? Poxa. Então você tem... Legal. Um dado interessante, né? Você tem Recife, Natal, Campina Grande, que estão, sei lá, 1 hora e pouquinho daqui, mas a 4ª podia ser Maceió, Fortaleza, podia ser qualquer outra, entendeu? Mas foi o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, essa galera saiu de lá, pegou avião, pagou hotel, consumiu. Agora vai ser premiada, vai ter a edição do Rio. E agora vai ter a edição do Rio. Aí a gente espera receber os paraibanos lá também. Ninguém sabe, né? Sabendo que vai ter em João Pessoa, né? Mas sempre tem a Mas galera cada que edição gosta. é muito única, cara. Porque de repente tem uma atração lá que vai estar no Rio, você gosta muito e que vai... Né? A chance de ver. Tudo muito único, são coisas diferentes, entendeu? A experiência que você vai ter no Rio não vai ser a experiência que vai ter aqui e vice-versa, sabe? Propositalmente até, né? Você tem que oferecer edições com tudo diferente, mantendo o nível de qualidade ou ainda melhor. É isso aí. João, cara, muito obrigado. Eu que agradeço. agradeço. Te conhecer, né? Já te conhecia da mídia, né? De ver, de saber dos eventos. Mas foi muito bom conhecer aí tua história. Desejo sucesso. Muito obrigado. E quero aparecer também nos eventos aí. São todo mundo convidado. Aproveitar. Para a gente fechar, para não esquecer aqui, para a gente fechar, eu vou fazer um quiz, né? Que
que todo mundo que trabalha com isso gosta, eu gosto de fazer também nesses casos. E para quem está assistindo a gente, pro nerd que está vendo a gente, é bom demais. É um quiz pop, geek, né? Para a gente saber suas preferências. Vamos lá, tá preparado? Vamos lá, estamos preparados. Vamos lá. He-Man ou Lion? Nossa. Pô, aí é de lascar, né, cara? Eu até imaginei lá pelo grito do Lion, Thundercats. Lion. Lion, né? Mas é difícil. Transformers ou G.I. Joe? G.I. Joe. G.I. Joe é massa. Blade Runner ou Exterminador do Futuro? Aí você me quebra também, né, cara? Aqui é só assim, é só na canela. Cara, com muita dor no coração eu vou falar Blade Runner. Jogo, Mortal Kombat ou Street Fighter? Street Fighter. Street Fighter é época. O Batman de Tim Burton ou o Superman de Christopher Reeve? Tá. Aí não tem nem como comparar, cara. Não tem como comparar o Superman de Christopher personagem Reeve. E atuação. Não tem como comparar Christopher Reeve com nada, cara. Até hoje, assim. Acho que o que chegou mais próximo foi o Coringa de Heath Ledger. Aqui é fantástico, né? Mas o Christopher Reeve ali, ele tá nos cascos ali, é fantástico. Star Wars, a trilogia original ou Star Trek, clássico? Star Wars. Quadrinhos da Marvel ou DC? Pô. Cara, eu tenho Homem-Aranha aqui. Ó, uma curiosidade, aqui foi o próprio que assinou. Mostra ali para aquela câmera lá. Vou mostrar aqui, ó. Eu conheci Stan Lee na Comic Con. Exatamente, eu conheci ele na Comic Con Nova York. Assinou e você transformou eu assinou e eu fui lá e tatuei. Caramba, então... E eu tenho aqui Frank Miller também, ó. Aqui. E eu tenho aqui que foi no Imagineering. Ah, Maurício. Não dá pra ver aí. Ele desenhou aqui, ó, no Imagineering 2023. Ele desenhou aqui e eu saí de lá. Eu fiquei andando com a camisa assim, ó. E tatuou. Aí saí de lá e arrumou um tatuador, 11 horas da noite, ele tatuou. Caramba. Legal demais. Música, Legião Urbana ou Titãs? Titãs. Guns ou Bon Jovi? Bon Jovi, indiscutivelmente. Apesar de eu gostar muito de Guns, mas Bon Jovi é o cara que me fez curtir rock and roll. Essa aqui eu tinha preparado, mas aí você já acabou falando a resposta na nossa conversa. Que eu tinha perguntado aqui, U2 ou The Police? U2. U2, que você já tinha falado. The Police também é muito bom. Pearl Jam ou Nirvana? Pearl Jam. Pra mim também. Freddie Mercury ou David Bowie? Freddie Mercury. Fred, indiscutível pra mim. Elton John ou Phil Collins? Phil Collins. Madonna ou Whitney Houston? Aí é difícil, que são coisas muito diferentes, né? Enquanto divas, né? Eu vou de Madonna. Madonna. E para fechar, se você pudesse escolher uma música, tema aí da sua trajetória, da sua carreira, seria, talvez você vai ter outra preferência, mas aqui, entre essas duas, seria Eye of Tiger ou Back in Black? Back in Black. AC/DC. Show. É isso aí. Bacana demais, cara. Muito obrigado. Adorei, muito obrigado, cara, viu? Nosso papo. Adorei. E a gente está falando aqui de entretenimento, mas está falando de negócio. Sim. Com certeza, né? Porque isso aqui é uma aula de produção artística, né? De cultura pop, de como você chegar, né? Sair praticamente do zero, numa cidade que não é uma São Paulo, não é o Rio de Janeiro, onde você teria talvez acessos, né, mais rápidos, mais fáceis a pessoas e situações que te levassem a chegar a ser, sim, né, um dos principais caras desse mundo aqui do entretenimento no Brasil e com conexões fora também. Então, obrigado, parabéns, cara, pelo trabalho e com certeza quem acompanhou, quem está vendo aí, está se deleitando. Que bom, cara. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado também pelo convite. E é isso. Mais um Mercado em Movimento aqui, terminando o videocast. A gente sempre vai estar trazendo aqui os principais players desse mercado, das várias áreas diferentes, para trazer aqui ensinamentos, inspiração e boas histórias. Um abraço e até a próxima.